Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, de riqueza e vida plena. Tudo aquilo que Deus fez de bom para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos. Faça um excelente dia, faça um ótimo dia. Lembre-se sempre, o responsável pelo seu dia é você mesmo. Então, se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é toda sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também. A culpa é toda sua. Hoje é quinta-feira, o dia é 10 de agosto e o ano é 2023. Estamos começando mais um dia com muita alegria, muita motivação e vida plena. É isso que nós desejamos para todos vocês. E hoje vamos estar lendo e comentando o capítulo 41 do livro de Jó. O capítulo número 41 do livro de Jó. Só lembrando que o livro de Jó contém 42 capítulos. Então resta apenas o capítulo de hoje e o de amanhã. O capítulo 41 e 42. Já estamos chegando aqui ao final do livro de Jó. Essa história, essa saga sensacional da fé, da resiliência, da superação, do amor e da lealdade de um homem para com Deus, Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 41. Então, se você deseja aumentar a sua fé, saber por que determinadas coisas acontecem ou deixam de acontecer em sua vida, recomendo que você faça a leitura do livro de Jó, um livro de muita sabedoria, onde você vai aprender coisas fundamentais para a condução da sua vida, para que você tenha vida plena, com sabedoria, com riqueza, prosperidade, ou seja, tudo aquilo de bom que Deus fez para a sua vida, saúde, disposição, energia positiva, prosperidade, riqueza, abundância. Recomendo que você leia o livro de Jó. Então vamos começar aqui a nossa leitura, vamos ler e comentar o capítulo 41. Mas antes de começarmos, já deixa aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Não custa nada, faça a sua inscrição aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou notebook, de onde você esteja assistindo a este vídeo, claro. Então bora lá, vamos começar aqui a leitura do capítulo 41. Estamos chegando já ao final. Já estamos chegando ao final do livro de Jó. Então, para você que está começando a nos acompanhar agora, estamos fazendo a leitura do livro de Jó, como já disse, e já lemos e comentaram os 40 capítulos anteriores, né? Está tudo aí na nossa plataforma, basta você dar uma pesquisada aí se você deseja ver. Se você deseja assistir os capítulos anteriores, os vídeos anteriores, basta você dar uma pesquisada aí na plataforma, no nosso canal. Então bora lá, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, como faço todos os dias. Aqui estou apresentando a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso, tudo bem, meus parabéns, você está repleto de razão. Mas se você também não acredita, tudo bem também, você também tem razão, você está correto. Não estamos aqui para debater ou para discutir a crença, a religião, a fé de ninguém. Cada um tem a sua fé, a sua religião, cada um tem o seu propósito e está tudo bem. Nosso propósito aqui não é este, não é debater, não é discutir, nem se desfazer das crenças de seu ninguém.
O que eu costumo dizer é que a Bíblia nada mais é do que um manual de instruções para a sua vida. O livro da vida é a Bíblia Sagrada. Então vamos abrir aqui no capítulo 31 do livro de Jó. E nesse capítulo aqui, continua Deus falando com Jó. Deus diretamente falando com Jó e explicando para ele, né? Por que Jó estava tão relutante, porque Jó não aceitava as obras de Deus, sendo que Deus tinha uma grandeza, tinha algo bem maior para Jó do que aquela zona de conforto em que Jó vivia. Jó era um homem próspero, rico, abundante, sábio, mas Deus queria muito mais para ele. Então vamos continuar aqui nossa leitura, capítulo 41, versículo 1, e diz assim, versículo 1, podes tu fisgar o Leviatã com um anzol, ou sua língua com um cordão que tu deixas cair? Então é Deus falando com Jó. Então podes tu, Jó, já que você se acha tão íntegro, correto, poderoso, fazer as coisas que eu faço. Por exemplo, você pode fisgar um Leviatã, você pode fisgar o Leviatã com um anzol. Então, para quem não sabe o que é Leviatã, então são coisas que nós vamos aprendendo, claro, aqui com nossa leitura, com nossos comentários. Então, na Bíblia, o Leviatã representa o mal, é como representação do mal. O Leviatã é representação do mal, aparece frequentemente como um dragão dotado de muitas cabeças, criado por Deus para demonstrar o seu poder supremo. Isso é a definição de Leviatã, né? Definição de Leviatã. Criado por Deus para demonstrar o seu poder supremo, que tudo cria e tudo vence e acaba por ser derrotado por Javé. Está em Salmos, no livro de Salmos. Depois do Leviatã se revoltar contra ele, juntamente com o mar, que é considerado o seu meio ambiente. Leviatã, aqui já no livro de Jó, Leviatã é descrito como o lendário monstro marinho representando as forças do caos que se opuseram ao Criador. Então, são seres que Deus criou, mas que se rebelaram, se revoltaram contra Deus, perfeito? Então é um grande monstro marinho, um grande peixe marinho. Então Deus está falando aqui para Jó, pode tu, Jó, fisgar o Leviatã com um anzol, ou sua língua com um cordão que tu deixas cair. Então nesse capítulo aqui, no capítulo 41, então continua Deus aqui questionando, fazendo várias perguntas para Jó. Porque Jó estava questionando, estava reclamando das coisas que Deus estava fazendo com ele. Ou seja, Jó, que era um homem muito próspero, um homem que tinha muita fé, tinha muita saúde. Jó era um homem muito rico em todos os sentidos. Então Jó era rico em família, Jó era rico em bens materiais, ele tinha muitos bens materiais, tinha muitas terras, tinha muitos rebanhos, tinha uma família muito grande. Jó tinha saúde, Jó tinha paz, Jó tinha amor, Jó tinha tudo na vida dele, Jó tinha sabedoria, Jó tinha conhecimento, Jó tinha entendimento, todas as pessoas admiravam Jó, Jó fazia muito sucesso na região onde ele morava. Então, Jó era aquele homem ali perfeito. Aos olhos dos outros, Jó era aquele homem perfeito. Todos queriam ouvir e aprender com Jó. E de repente Jó perdeu tudo. Perdeu inclusive a saúde, perdeu a família, perdeu seus bens materiais, seus rebanhos, suas terras, seus servos. Jó perdeu tudo. Então ele fica fica questionando e reclamando com Deus, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus tirou isso, porque Deus tirou aquilo. Então, aqui já no final, já é Deus falando diretamente com Jó. Ora, Jó, você tem o entendimento de todas as coisas? Você sabe mais do que eu? Então, nesse capítulo 41, então Deus está falando sobre este monstro, que é uma criação dele, que Deus domina. Deus domina a todo instante. Então ele pergunta para Jó, olha Jó, você pode fisgar o Leviatã com um anzol?
ou sua língua com um cordão que tu deixas cair? Você pode dominar o Leviatã? Então, nesse capítulo aqui, Deus vai falar muito deste monstro, né? Deste monstro marinho, né? Deus vai falar desse monstro marinho, vai fazer algumas questões aqui com Jó, para ver se ele tem o poder de dominar esse tipo de criatura. Então, capítulo 2. Podes pôr um anzol no seu nariz ou furar sua mandíbula com um espinho? Por que anzol? Porque o Leviatã era um monstro marinho, que foi criado por Deus, que depois se rebelou contra Deus. Então, versículo 2: podes pôr um anzol no seu nariz? Jó, você pode colocar um anzol lá no nariz do Leviatã? Ou furar sua mandíbula com um espinho? Versículo 3: fará ele muitas súplicas a ti? Então o Leviatã vai suplicar, vai pedir clemência, vai pedir misericórdia a ti, vai pedir que você o liberte. Falará ele palavras suaves a ti? O Leviatã vai te respeitar, vai te obedecer, vai te ouvir. Versículo 3: fará ele um pacto contigo? Ou tomarás tu por servo para sempre? Ou tomarás tu por servo? Você vai fazer o Leviatã ser seu servo. Então, fará ele um pacto contigo para se salvar? O Leviatã vai ter medo de você, vai ter tanto medo de você que vai fazer um pacto contigo. E você vai ser, ele vai ser seu escravo, vai te servir para sempre. Ele vai te servir para sempre com medo de você, Jó. Versículo 5: brincarás com ele como com um pássaro, ou o prenderás por causa de tuas donzelas? Ele vai brincar com você, você vai transformar o Leviatã, aquele monstro marinho, você vai transformar ele em um cachorrinho, um gatinho para você brincar com ele? Versículo 6: farão teus companheiros um banquete com ele, ou o repartirão entre os mercadores? Então, depois que você o fisgar, depois que você o matar, por exemplo, você vai fazer um banquete com a carne dele, você e seus companheiros? Ou você vai poder vender a carne dele aos mercadores? Você tem esse poder para destruir aquele monstro? Então, como Jó ficou questionando o que Deus fazia, o que Deus deixava de fazer, porque que Deus agiu tão mal assim com ele, Deus foi tão ruim contra Jó. Então, e Jó questionava os poderes de Deus. Então, Deus está falando aqui: você tem esse tipo de poder, você tem esse tipo de consciência, esse tipo de conhecimento. Suas palavras são de sabedoria, suas palavras são de tolice, de pessoas que não têm conhecimento e não observam os conselhos, não ouvem os conselhos, porque Jó ele estava no ego dele, no orgulho dele. O orgulho de Jó era tão grande que ele não conseguia nem ouvir os conselhos que os três amigos deles, que foram enviados por Deus, amigos que moravam longe, mas foram enviados por Deus para fazerem companhia para Jó, para conversar com Jó, para tentar trazer um pouco de paz para Jó. Jó não deu ouvidos a nada. Jó não deu ouvidos a nada que estes companheiros, que estes amigos falaram. Versículo 7. Podes tu encher sua pele com ganchos, ou sua cabeça com os arpões de pescadores? Então é Deus perguntando aqui para Jó: você pode, com aquele monstro, você pode derrotar o monstro marinho chamado Leviatã? Você pode derrotar o monstro do mal, o Leviatã? Podes tu encher sua pele com ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Pode fazer isso, Jó? Versículo 8: põe a tua mão sobre ele, lembra-te da batalha e não o faças mais. Versículo 9: eis que a esperança dele é vã, não será alguém humilhado só de vê-lo? Então a esperança do Leviatã é vã? A esperança do Leviatã é vã? Leviatã, ele representa aqui o monstro do orgulho, né? O monstro é aquela pessoa que é orgulhosa demais, aquela pessoa que tem o ego exacerbado demais, aquela pessoa que não dá ouvidos a ninguém, não escuta ninguém. Ela acha que ela está 100% correta. Então o Leviatã, ele representa o monstro do orgulho.
Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da batalha, e não o faça mais. Versículo 9. Eis que a esperança dele é vã. Não será alguém humilhado só de vê-lo? Não será alguém humilhado só de vê-lo? Versículo 10. Ninguém é tão feroz que ouse atiçá-lo. Quem então é capaz de ficar de pé diante de mim? Se ninguém é tão feroz assim, ao ponto de atiçar o Leviatã, de aguçar a ira do Leviatã, quem é que pode ficar de pé e questionar Deus? Quem é que pode? Quem é que tem esse poder de chegar lá, frente a frente com Deus e dizer assim, olha, eu estou certo e você está errado. Eu estou certo, o Senhor está errado, você está fazendo besteira. Quem é que pode fazer isso? Quem é que tem todo o conhecimento da vida, do mundo, do universo? Quem é que tem toda a sabedoria? Como você pode ter mais sabedoria do que Deus? Como é que você pode saber o que vai acontecer amanhã ou hoje mesmo? Como? Como? Se você não é dono de nada, você não é dono nem da sua vida. Então ninguém é tão feroz que ouse atiçá-lo. Quem então é capaz de ficar de pé diante de mim? Quem é capaz de ficar de pé diante de mim, diante de Deus, se Deus domina o Leviatã? Versículo 11. Quem me preveniu para que eu devesse retribuí-lo? Quem me preveniu para que eu devesse retribuí-lo? O que quer que esteja debaixo de todo o céu é meu. Quem é que me preveniu para que eu possa retribuí-lo? Tudo que está debaixo do céu é meu, fui eu que criei. Foi Deus que criou. Deus criou o Leviatã, por exemplo. Deus cria tudo, não existe um segundo criador. Você pode até pensar no destruidor. Satanás não cria nada. Satanás não cria nada. A essência de Satanás é da destruição. Então ele não pode ir contra a sua natureza. Satanás não pode ir contra a natureza. A natureza de Deus é a criação. A natureza de Satanás é a destruição. Então como é que Satanás pode criar qualquer coisa? Ele não pode criar nada. Tudo que está debaixo do céu é meu. Então o que Deus diz aqui, o que quer que esteja debaixo de todo o céu é meu. Me deve obediência. Me deve obediência, me obedece. Tudo que está debaixo do céu fui eu que criei. Inclusive o Leviatã. E Deus pode pescar o Leviatã como se fosse um brinquedo. Pode brincar com o Leviatã como se fosse um cachorrinho, como se fosse um gatinho. Mas você, Jó, você pode fazer isso? Jó pode fazer isso? Claro que não. Então por que está questionando a Deus? Por quê? Versículo 12. Eu não esconderei suas partes, nem seu poder, nem sua graciosa proporção. Eu não esconderei suas partes, nem seu poder, nem sua graciosa proporção. Versículo 13. Quem pode descobrir a face de sua vestimenta? Ou quem pode ir a ele com sua rédea dobrada? Quem pode ir lá e dominar o Leviatã, a não ser Deus? Quem pode colocar rédea no Leviatã e dizer o que ele deve fazer, a não ser Deus, somente Deus. Versículo 14. Quem pode abrir as portas da sua face? Seus dentes são terríveis ao redor. Quem pode abrir as portas da sua face? Quem pode ficar face a face com o Leviatã? Quem pode? Versículo 15. Suas escamas são de orgulho. Aliás, suas escamas são seu orgulho, fechadas juntamente como por um selo apertado. Então suas escamas são o orgulho do Leviatã, fechadas juntamente como por um selo apertado. Versículo 16. Uma é tão próxima à outra que nem o ar consegue passar entre elas. Então o Leviatã ele é revestido com escamas, é como se fosse um escudo, né, que o protege.
Versículo 17: elas se ligam umas às outras, ficam juntas de maneira que não podem ser separadas. Versículo 18: através de suas necessidades uma luz brilha, e seus olhos são como as pálpebras da manhã. Então, os olhos do Leviatã é como se fossem olhos de fogo. Da sua boca saem tochas e centelhas de fogo escapam. Da boca do Leviatã saem tochas de fogo. Saem tochas de fogo. Da sua boca saem tochas e centelhas de fogo escapam. Versículo 20: das suas narinas sai fumaça, como saem de uma panela fervente ou de um caldeirão. Das suas narinas sai fumaça. Ele cospe fogo. O Leviatã, ele cospe fogo, e de suas narinas sai fumaça. Das suas narinas sai fumaça, como sai de uma panela fervente. Então, quem é? Qual é o ser que tem poder sobre um monstro desse? Sobre um monstro da destruição, um monstro do mal. Qual é o ser? Quem é que tem poder sobre ele? Versículo 21. O seu fôlego acende os carvões, e uma chama sai de sua boca. Então, o Leviatã, ele cospe fogo. É um monstro marinho que cospe fogo. No seu pescoço permanece a força, e a tristeza se transforma em alegria diante dele. Seu fôlego acende os carvões, e uma chama sai de sua boca. No seu pescoço permanece a força, e a tristeza se transforma em alegria diante dele. Versículo 23. Os frocos de sua carne estão juntos, são firmes neles mesmos, eles não podem ser removidos. Os frocos de sua carne estão juntos, são firmes neles mesmos, eles não podem ser removidos. Ou seja, você não tem como tirar pedaços da carne do Leviatã. Versículo 24. O seu coração é firme como uma pedra, sim, duro como um pedaço da mó inferior. Então, o seu coração é firme como uma pedra, sim, duro como um pedaço da mó inferior. Versículo 25. Quando ele se levanta, os poderosos temem. Por causa das rupturas eles se purificam. Então, quando o Leviatã se levanta, os poderosos temem. Todos temem o Leviatã. Todos têm medo deste monstro marinho. Versículo 26. A espada daquele que lhe tocar não consegue impedi-lo, nem a lança, nem o dardo, nem a malha de ferro. Ou seja, nada consegue penetrar a pele do Leviatã. Nada, a espada daquele que lhe tocar não consegue impedi-lo, nem a lança, nem o dardo, nem a malha de ferro consegue ferir o Leviatã. Versículo 27. Ele considera o ferro como palha e o bronze como um pau podre. Então Leviatã considera o ferro como uma palha, porque o ferro não consegue atingi-lo. O ferro como palha e o bronze como pau podre. Então nada consegue romper as escamas, aquela capa, aquela capa. Nada consegue penetrar. A flecha não pode fazê-lo fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. A flecha não pode fazê-lo fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Então nada consegue penetrar aquela armadura, aquela escama que o Leviatã tem. Aquela capa de escama que é uma junto à outra, que nada pode passar, nem o ar pode passar. E aquilo ali protege o Leviatã de todos os ferimentos. Então o humano não consegue feri-lo de jeito nenhum, não consegue matá-lo de jeito nenhum. Nenhum ser humano vai conseguir ferir o Leviatã. Versículo 29. Os bengalões são contados como restolho. Ele ri do brandir da lança. Então a lança não consegue feri-lo. Nada consegue feri-lo.
Versículo 30. Pedras afiadas estão debaixo dele, ele espalha coisas pontudas e afiadas sobre a lama. Pedras afiadas estão debaixo dele, ele espalha coisas pontudas e afiadas sobre a lama. Então, aqui para melhor explicar, é como o ser humano ele jamais vai conseguir atingir o Leviatã, ele não tem poder nenhum sobre o Leviatã, pois nenhuma arma humana, nem espada, nem lança, nem flecha, nem ferro, nem aço, nem bronze, nem cobre, nada vai conseguir ferir a armadura do Leviatã, nada vai conseguir penetrar na armadura do Leviatã. Ele é protegido, suas escamas o protegem, além de todas as armas que ele tem. Ele cospe fogo, suas narinas soltam fumaça. Então o monstro é um monstro do mal mesmo, que Deus criou para mostrar o seu poder, para mostrar para o homem o seu poder. Versículo 31. Ele faz o abismo ferver como uma panela. Ele faz o mar como uma panela de unguento. Então ele faz o abismo ferver como uma panela fervente. Uma panela fervente. Então ele faz o abismo ferver. O Leviatã tem este poder. Versículo 32. Ele faz brilhar um caminho após si. Quem até pensaria que o abismo ficou grisalho. Então ele faz brilhar um caminho após si. Alguém até pensaria que o abismo ficou grisalho. Versículo 33. Sobre a terra não há o que se lhe compare, que tenha sido criado sem medo. Então, sobre a terra não há o que se compare ao Leviatã. Sobre a terra não há monstro tão poderoso como o Leviatã. Versículo 34, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Ele contempla todas as coisas altivas. Ele é um rei sobre todos os filhos do orgulho. Então ele é aquele monstro do orgulho. Então ele, que aqui Deus na verdade está falando de Jó. Porque Jó era aquele homem tão orgulhoso, aquela pessoa tão orgulhosa que ele não conseguia perceber nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha em seu caráter. Jó era uma pessoa boa? Claro que era. Jó era um homem sábio? Também. Jó ajudava as pessoas? Sim. Ajudou muitas pessoas. Mas ninguém pode ser considerado perfeito, pois não existe ninguém perfeito. Perfeito somente Deus. Não tem pessoa que tenha o conhecimento de toda a sabedoria. Ninguém tem toda a sabedoria. Só quem tem a sabedoria é Deus. O dono da sabedoria é Deus. Deus brinca com qualquer homem sábio. Deus brinca com qualquer homem sábio. Porque sabedoria é só Deus. A fonte da sabedoria é Deus. E só quem tem o conhecimento de todas as coisas é Deus. Então, aqui ele fala, né? Que o Leviatã, ele contempla todas as coisas altivas. Ele é um rei sobre todos os filhos do orgulho. Então este monstro é um monstro do orgulho. E todas aquelas pessoas orgulhosas, que têm o ego alto demais, grande demais, são filhos do Leviatã. Né? Ele reina sobre todos os filhos do orgulho. Ele é reinante sobre o orgulho. Então é Deus descrevendo aqui para Jó, né? Como que Deus o via, como um homem orgulhoso, um homem de ego muito alto, muito exacerbado, onde ele não reconhecia de maneira nenhuma e nem ouvia as pessoas, ele não ouvia as pessoas. Tá lá como Jó, ele perdeu tudo. Perdeu seus amigos, perdeu seus parentes, perdeu seus filhos, perdeu seus familiares, todos se afastaram dele. Mesmo assim, né, Deus enviou 3 amigos. Para quê? Para que estes amigos conversassem com Jó, para que estes amigos fizessem companhia para Jó, para que estes amigos trouxessem um pouco de conforto para Jó, mas que estes amigos também fizesse pressão sobre Jó, para que ele reconhecesse
né, o que ele tinha feito de errado, qual seria o seu erro, o seu pecado, pedisse perdão a Deus, conversasse com Deus, né, pedisse perdão, que Deus o iria perdoar e a vida dele iria continuar, mas nem isso Jó reconheceu. Jó em momento nenhum reconheceu erro algum em seu caráter, em sua personalidade. E é por isso que Deus agora está mostrando para Jó o verdadeiro caráter de sua personalidade. Qual foi o erro de Jó? Exatamente esse, achar que era perfeito demais. O orgulho dele era alto demais. Então ele era incapaz de reconhecer qualquer erro. Então qual é a pessoa que mesmo perfeita não erra? Quem nunca errou? É claro que os erros de Jó não eram erros contundentes, grandes erros, mas sempre tem um erro. Não existe ninguém perfeito. Então Deus está mostrando aqui para Jó que tudo que ele tinha era o quê? Orgulho. Era orgulho. Era um ego muito alto. Da pessoa se achar íntegra demais, perfeita demais, justa demais, bondosa demais, sábia demais. Como já disse aqui, Deus, ele brinca até com os sábios. Deus brinca com os sábios, pois ninguém é dono da sabedoria, pois a sabedoria de tudo está em Deus. Então como é que você sabe como é que vai ser sua vida amanhã? Nem como você saber. Você não sabe nem quando você veio, nem quando você vai. Você não é capaz de saber isso. Isso não pertence a você. Isso não é questão sua. Isso é questão somente de Deus. Então é isso, esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Para você que ficou até o fim do vídeo aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha vida plena, com muita sabedoria, riqueza, saúde, alegria, todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, peço humildemente que faça isso, se inscreva aqui no nosso canal, não paga nada, não tem custo nenhum, basta apertar um botãozinho aí, seja do seu tablet, do seu computador, do seu celular, do seu notebook, de onde você esteja assistindo a este vídeo, a este trabalho aqui, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas aqui, levar sempre uma palavra de fé, de confiança, de vida plena, de riqueza, de prosperidade para a vida de todos. Perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje, nossa leitura e comentário. Nosso objetivo é amanhã estarmos aqui novamente para ler o último capítulo, para a gente saber, para a gente descobrir como se encerra aqui a história de Jó, o que acontece com Jó, o que Deus vai fazer com Jó, vai falar para Jó, né? Porque aqui é Deus falando diretamente com Jó. Então amanhã a leitura do capítulo 42. Então meu muito obrigado, faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.